Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre tronco de pirâmide. São figuras geométricas muito interessantes e que a gente tem várias na nossa casa. A geometria espacial tem essa vantagem, a gente sempre consegue ver esses sólidos no nosso cotidiano. Então, como que não podemos resolver situações de problema envolvendo sólido geométrico do tronco de cone? Normalmente, referindo-se ao volume, né? Que é uma aplicação tradicional que a gente tem, né? A gente já viu várias figuras, vários sólidos que a gente tem em casa, por exemplo, uma xícara, um copo, que são objetos que a gente tem exatamente, que a gente vai colocar leite, vai colocar café, o que for ali dentro e vai dar uma capacidade. Para a gente determinar essa capacidade, a gente precisa calcular o seu volume, certo? Então, vamos lá. Como que gera um tronco de cone? Primeira coisa, nós temos um cone original aqui, que a gente já sabe. Como é que a gente gera um cone mesmo? Ele vai através de uma rotação de uma figura conhecida por nós, que é exatamente um triângulo retângulo, no caso de um cone reto. Ele vai girar, seja no sentido horário ou anti-horário, e vai formar exatamente o nosso cone, por isso ele é conhecido como sólido de revolução, assim como o cilindro também é, que a gente já estudou. Aqui é feito uma secção aqui nesse nosso cone que tem que ser paralelo, não é uma secção qualquer, tem que ser paralelo à base do nosso cone, fazendo que nós dividimos o nosso cone em duas figuras diferentes. A parte de baixo aqui formou exatamente o nosso tronco de cone, que é o nosso objetivo, e aí em cima formou um cone menor. Tranquilo? Quando a gente formou o nosso cone aqui, formou uma base menor, que é um círculo, e uma base maior, que também é um outro círculo também. E a distância entre os dois vai dar exatamente a altura do nosso tronco de cone. Joia? Mas vocês notaram que a figura que vai gerar um tronco de cone é exatamente o nosso trapézio? Muita gente tem dificuldade de visualizar esse daqui um trapézio, né? Que esse daqui é um trapézio retângulo que a gente chama, né? Que ele tem aqui um dos lados retos aqui. Então, ele é formado exatamente por uma base menor, aqui a base maior, e aqui está a altura do nosso trapézio. Esse trapézio girando exatamente em relação à sua altura aqui, vai formar exatamente o tronco de cone. Então, nós podemos dizer que o tronco de cone também é uma figura, um sólido de revolução. Legal, né, gente? Quando a gente consegue fazer essas visualizações. Então, aqui nós temos uma figura aqui que a gente pode falar exatamente dos elementos que a gente vai necessitar, tanto para calcular a área quanto o volume. Então, a área da base maior, só que a base maior não necessariamente seja a parte inferior, né? Por exemplo, um lixo de papel que a gente deve ter em casa, a base maior fica na parte de cima, não na parte de baixo, né? Então, não pense em cima e embaixo. Pense, o que tem maior área vai ter o R maiúsculo, o de menor área, R minúsculo. A distância entre as duas vai ser exatamente o que a gente chama da altura do nosso cone, tá? E aqui, da distância da nossa base maior até a base menor, vai ser a nossa geratriz, que é que a gente está simbolizando por G1, tá? Que pode ser a diferença exatamente da geratriz do cone que gerou, menos a geratriz do cone que restou da parte de cima. A diferença entre as duas vai dar exatamente esse nosso valor da nossa geratriz aqui. Bem, como é que a gente calcula a área? A área vai ser a área lateral dele, né? Da base a gente já conhece, né? Que é πr ao quadrado. Seja o R da base maior quanto da base menor. E a área lateral vai ser dado por π vezes a geratriz 1, né, ali, que multiplica a somatória dos dois raios. E o volume desse nosso tronco de cone vai ser dado por π vezes a altura, que é a distância entre os dois, dividido por 3, que multiplica o raio maior ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio menor ao quadrado. Fórmulas bem fáceis da gente trabalhar. Nesse vídeo a gente comentou exatamente sobre o tronco de cone, como calcular a área lateral e o volume dele. Espero que vocês tenham gostado e até breve.